Neste vídeo vamos meditar sobre alguns pontos da profissão de fé proclamada pelo saudoso Papa Paulo VI. Nós vamos poder compreender, através de alguns pontos desta profissão de fé, muitas certezas da nossa fé que são rigorosamente fundamentadas pelas Sagradas Escrituras, pelo magistério da Igreja e pela tradição apostólica. Está lá no item 24 desta profissão de fé de Papa Paulo VI. Cremos que a missa, celebrada pelo sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, em virtude do poder recebido no sacramento da ordem e oferecida por ele em nome de Cristo e dos membros do seu corpo místico, é realmente o sacrifício do Calvário, que se torna sacramentalmente presente em nossos altares. Só esta frase já confirmaria toda a nossa fé na Sagrada Eucaristia. Somos membros do corpo místico que é a Igreja, cuja cabeça é Cristo. O sacerdote representa a pessoa de Cristo. Por causa do sacramento da ordem, instituído pelo próprio Jesus, o sacerdote pode consagrar o pão e o vinho. Eles se tornam eucaristizados. Eles contêm a presença real de Jesus em corpo e sangue, alma e divindade. E durante a missa, repete-se a última ceia, mas não se repete o sacrifício de Cristo na cruz. Ele se torna presente, ele é atualizado. Mistério da fé. E continua no item 24. Cremos que, como o pão e o vinho consagrados pelo Senhor na última ceia se converteram no seu corpo e sangue, que logo iam ser oferecidos por nós na cruz, assim também o pão e o vinho consagrados pelo sacerdote se convertem no corpo e sangue de Cristo, que assiste gloriosamente no céu. Em outras palavras, ocorre a transubstanciação. Substancialmente, essencialmente, o pão e o vinho eucaristizados pelo sacerdote conservam as aparências de pão e vinho, mas substancialmente, essencialmente, são o próprio Senhor Jesus Cristo, em corpo e sangue, alma e divindade. Continuando, cremos ainda que a misteriosa presença do Senhor, debaixo daquelas espécies que continuam aparecendo aos nossos sentidos do mesmo modo que antes, é uma presença verdadeira, real e substancial. De uma forma muito melhor detalhada, temos aí a transubstanciação. No item 25, o Papa Paulo VI continua a falar da Eucaristia. Neste sacramento, pois, Cristo não pode estar presente de outra maneira, a não ser pela mudança de toda a substância do pão no seu corpo e pela mudança de toda a substância do vinho no seu sangue, permanecendo apenas inalteradas as propriedades do pão e do vinho que percebemos com os nossos sentidos. As aparências, portanto, como já dito, do pão e do vinho permanecem, mas substancialmente, essencialmente, são o próprio corpo e o sangue de nosso Senhor. Esta mudança misteriosa, continuando, é chamada pela Igreja com toda exatidão e conveniência transubstanciação. Assim, qualquer interpretação de teólogos, buscando alguma inteligência deste mistério para que concorde com a fé católica, deve colocar bem a salvo que na própria natureza das coisas, isto é, independentemente do nosso espírito,
O pão e o vinho deixaram de existir depois da consagração. Irmãos, nós só temos as aparências de pão e vinho. De sorte, continuando, que o corpo adorável e o sangue do Senhor Jesus estão, na verdade, diante de nós, debaixo das espécies sacramentais do pão e do vinho, conforme o mesmo Senhor quis, para se dar a nós em alimento e para nos associar pela unidade do seu corpo místico. A partir do momento, meus irmãos, que a gente comunga dignamente, constantemente, do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, pertencemos cada vez mais a Cristo. Estamos ainda mais enxertados como membros neste corpo místico que é a Igreja e que está subdividida, podemos dizer assim, na Igreja triunfante, aqueles que já estão nos céus, os santos e os anjos celestiais, na Igreja padecente, as santas almas do purgatório, que são chamadas de santas porque estão se purificando e caminhando para o céu, e a chamada Igreja peregrina, que somos nós que ainda caminhamos neste mundo, exatamente por continuarmos permanecendo neste corpo místico, seremos com certeza resgatados pelo Senhor, que nos salvou derramando o seu sangue precioso na cruz. Item 26. A única e indivisível existência de Cristo, nosso Senhor, glorioso no céu, não se multiplica, mas se torna presente pelo sacramento, nos vários lugares da terra, onde o sacrifício eucarístico é celebrado. Aquilo que a gente já falou em vários de nossos vídeos. Uma pequena partícula do pão eucaristizado é Cristo por inteiro. Uma gotícula do vinho eucaristizado é o próprio sangue de Cristo. É Cristo por inteiro. Prosseguindo, e depois da celebração do sacrifício, a mesma existência permanece presente no Santíssimo Sacramento, o qual no sacrário do altar é como o coração vivo de nossas igrejas. E aí eu lembro de um documento escrito por nosso saudoso Papa João Paulo II, que afirmava que a igreja é feita de Eucaristia. Por isso estamos obrigados, continua Papa Paulo VI, por um dever certamente suavíssimo, a honrar e adorar na sagrada hóstia que os nossos olhos veem ao próprio Verbo encarnado, que eles, os nossos olhos, não podem ver, e que, sem ter deixado o céu, se tornou presente diante de nós. É necessário que vivamos durante esta peregrinação terrestre o claro escuro da fé. Não podemos ter o nosso livre-arbítrio contaminado com a constante, visualmente falando, presença gloriosa de Jesus em cada pão e em cada vinho eucaristizados. Se em cada missa celebrada nós contemplássemos Jesus presente visualmente, as aparências do pão e do vinho fossem também derrubadas e contemplássemos sobrenaturalmente o próprio Senhor Jesus ressuscitado em cada celebração eucarística, o desafio da fé seria contaminado. Nós seríamos praticamente obrigados a amar e a crer em Deus, porque a glória do Altíssimo estaria diante de nós. Por isso precisamos
do desafio do claro escuro da fé. Em alguns momentos, a nossa fé é tão viva, nos conduz de forma tão cristalina. Em alguns outros momentos, estamos nos perguntando, estamos sendo desafiados na nossa fé diante dos obstáculos da vida, das contrariedades, dos momentos difíceis que passamos. O nosso amor só será puro, só será real se caminharmos neste vale de lágrimas com esta visão clara e também escura da fé. A Eucaristia é um milagre, mas é um milagre velado. Ocasionalmente, Deus suspende algumas de suas leis, como as leis da física, para nos mostrar milagres impressionantes que têm como objetivo, de repente, converter uma família, uma comunidade, uma cidade inteira, como podemos ver no milagre de Lanciano, como podemos ver nos impressionantes corpos incorruptos, como podemos ver na imagem milagrosa de Guadalupe. Item 27. Confessamos igualmente que o reino de Deus, começado aqui na terra na Igreja de Cristo, não é deste mundo, cuja figura passa, e também que o seu crescimento próprio não pode ser confundido com o progresso da cultura humana ou das ciências e artes técnicas, mas consiste em conhecer cada vez mais profundamente as riquezas insondáveis de Cristo, em esperar sempre com maior firmeza os bens eternos, em responder mais ardentemente ao amor de Deus, enfim, em difundir-se cada vez mais largamente a graça e a santidade entre os homens. Mas com o mesmo amor, a Igreja é impelida a interessar-se continuamente pelo verdadeiro bem temporal dos homens, pois, não cessando de advertir a todos os seus filhos que eles não possuem aqui, na terra, uma morada permanente, estimula-os também a que contribuam, segundo as condições e os recursos de cada um, para o desenvolvimento da própria sociedade humana, promovam a justiça, a paz e a união fraterna entre os homens e prestem ajuda a seus irmãos, sobretudo aos mais pobres e mais infelizes. Destarte a grande solicitude com que a Igreja esposa de Cristo acompanha as necessidades dos homens, isto é, suas alegrias e esperanças, dores e trabalhos. Não é outra coisa senão o ardente desejo que a impele com força a estar presente junto deles, tensionando iluminá-los com a luz de Cristo, congregar e unir a todos naquele que é o seu único Salvador. Tal solicitude, entretanto, jamais se deve interpretar como se a Igreja se acomodasse às coisas deste mundo, ou se tivesse resfriado no fervor com que ela mesma espera seu Senhor e o reino eterno. Com outras palavras, não podemos esperar que alguma ideologia possa trazer um reino perfeito, terreno, produzido, arquitetado pelos homens sem Deus. Isso é impossível, mas devemos constantemente, continuamente, tentar sempre fazer o bem e ajudar os irmãos. Acreditar que podemos instaurar um reino de pura justiça e de plena felicidade sem Jesus Cristo, sem o retorno de Jesus em plena glória, sem abraçar a fé e praticá-la em boas obras, contribui para muitas ideologias, inclusive anticristãs e ateias. Prosseguindo, item 28.
Cremos na vida eterna. Cremos que as almas de todos aqueles que morrem na graça de Cristo, quer as que se devem ainda purificar no fogo do purgatório, quer as que são recebidas por Jesus no paraíso, logo que se separam do corpo, como sucedeu com o bom ladrão, formam o povo de Deus para além da morte, a qual será definitivamente vencida no dia da ressurreição, em que estas almas se reunirão a seus corpos. Sobre juízo particular, sobre o juízo final, céu, inferno e purgatório, sobre a ressurreição da carne, temos vídeos feitos por nós no canal. Não deixem de assistir. Links na descrição. No item 29, cremos que a multidão das almas que já estão reunidas com Jesus e Maria no paraíso constituem a Igreja do Céu, onde, gozando da felicidade eterna, veem Deus como Ele é e participam com os santos anjos, naturalmente em grau e modo diverso, do governo divino exercido por Cristo glorioso, uma vez que intercedem por nós e ajudam muito a nossa fraqueza, com a sua solicitude fraterna. A comunhão dos santos, meus irmãos, a realidade transcendental dos irmãos rezarem uns pelos outros, é uma certeza da fé. Os santos e anjos que já estão no céu podem interceder por aqueles que peregrinam nesta terra. Nós também podem interceder pela purificação das almas do purgatório. Nós, peregrinos neste mundo, podemos pedir a intercessão dos santos e dos anjos dos céus, pelas nossas necessidades e também pela purificação das almas do purgatório. E as almas do purgatório, elas podem pedir por nós a Jesus Cristo. Não podem pedir por elas mesmas, porque o tempo dos méritos, de alcançar méritos para a salvação, para estas almas que já partiram desta vida mortal, este tempo já passou. Mas, por uma graça especial de Deus, elas, por estarem se aproximando da Jerusalém Celeste, podem interceder por nós, peregrinos neste mundo. Item 30. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, a saber, dos que peregrinam sobre a terra, dos defuntos que ainda se purificam e dos que gozam da bem-aventurança do céu, formando todos juntos uma só igreja. E cremos igualmente que nesta comunhão dispomos do amor misericordioso de Deus e dos seus santos, que estão sempre atentos para ouvir as nossas orações, como Jesus nos garantiu: pedi e recebereis. Professando esta fé e apoiados nesta esperança, nós aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Bendito seja Deus. Santo, santo, santo. Amém. Meus irmãos, esta profissão de fé é um documento histórico pronunciado diante da Basílica de São Pedro no dia 30 de junho de 1968. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, nos aprofundarmos nesta riquíssima profissão de fé, da fé católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enfim, meus irmãos, o que vocês acharam desta belíssima declaração de amor feita por nosso querido saudoso Papa Paulo VI aos ensinamentos de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.